Olá pessoal, obrigado por estar assistindo esse vídeo, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao segundo vídeo, sobre acidente vascular encefálico, a fisioterapia, quais são os recursos que a gente pode utilizar, quais as condutas que a gente pode utilizar, os objetivos que a gente pode elencar para os pacientes que têm sequelas de AVE, de AVC, ok? Então, em primeiro lugar, eu queria pedir que você ajudasse o nosso canal se inscrevendo, se é que você gosta dos vídeos que são feitos aqui. Então se inscreve aí, assim que você se inscrever vai aparecer ao lado o símbolo desse sininho aí você clica, porque assim que a gente colocar um novo vídeo você é avisado na mesma hora, ok? Então um aviso em primeiro lugar, um segundo aviso na verdade, é que as opiniões expostas nesse vídeo servem apenas para que você tenha uma ideia dos recursos que nós podemos utilizar. Tenha em mente que o que vai ser mostrado aqui serve como um empurrãozinho para a sua criatividade. Afinal, cada paciente é um indivíduo diferente, é uma mente diferente, é um padrão de AVE sim, tá? Pode seguir aquele padrão universal do AVE, mas cada um tem uns pormenores, tem algumas características que diferem um de outro, tá certo? Então vamos saber elencar a nossa terapia, vamos saber elencar os exercícios da fisioterapia com um certo bom senso, e estudar as referências indicadas no final desse vídeo, ok? Então, para a gente alcançar os objetivos, traçar as metas, para a gente traçar a conduta do paciente, em primeiro lugar nós devemos fazer a avaliação. Aí sim a gente parte para os objetivos, a partir daquela avaliação que foi feita, mas objetivos têm que ser realistas, porque a gente não pode partir para o passo 3, que é a intervenção, baseado em objetivos assim surrealistas. Aí a gente não vai tratar o paciente, a gente vai iludir, porque o tratamento não vai ser eficaz, porque a gente está querendo alcançar objetivos, alcançar metas que na realidade aquele paciente não iria ter. Tá, ok? Não iria ter, aos olhos da ciência, porque às vezes a nossa vã filosofia, a nossa vã medicina, às vezes ela falha, E, enfim, o paciente acaba nos surpreendendo, tá certo? Mas a gente tem que ter esse olhar realista, senão a gente acaba iludindo o paciente ao invés de tratá-lo. E no final fazer uma reavaliação, e que essa reavaliação enfim, vai nos propiciar traçar mais objetivos, para que a gente possa fazer outras intervenções, ou seja, mudando a nossa terapia, no caso se ela tiver sido ineficaz, ou avançando a terapia, deixando aqueles exercícios mais antigos que a gente estava fazendo e partindo para exercícios mais elaborados, mais difíceis, porque o paciente foi avançando, enfim, e é um ciclo que tende a se concretizar com a alta, obviamente, do paciente. Então, quais são os objetivos da nossa terapia? Isso depende muito de paciente para paciente, tá? Como eu falei, o padrão do AVE, está ali no paciente, mas cada paciente vai ter a sua peculiaridade. Então, vamos lá. Mas no geralzão, quando a gente pega aquele paciente lá que está com aquelas sequelas clássicas, logo na nossa mente deve vir manter ou melhorar a ADM, se for o caso, ganhar força e resistência muscular, inibir aqueles padrões sinergistas que a gente falou no vídeo 1, os padrões sinergistas anormais, melhorar o equilíbrio, propriocepção, coordenação, modular o tônus, ou seja, para normalizar o tônus,
Aí no caso, se a gente tiver a hipotonia ou a hipertonia, então vai diferenciar um pouquinho a nossa conduta. E a gente não pode esquecer também de ganhar condicionamento físico, treinamento através do treinamento cardiorrespiratório, né? Além de outros inúmeros objetivos que você vai ver lá com o seu paciente a partir da sua avaliação, tá ok? Isso aqui é um geralzão, um resumão e vamos lá. Então, nas condutas, eu queria primeiro trazer as condutas que nós podemos fazer com o paciente no leito. Aqui eu não coloquei, eu quero logo falar antes que eu esqueça, dos treinamentos, dos exercícios respiratórios, que são muito importantes para os pacientes acamados, tá ok? Mas vamos lá. É bom que a gente treine os posicionamentos no leito, nós façamos o posicionamento do leito dos pacientes de 2 em 2 horas. Isso também é atividade do fisioterapeuta, não só da enfermagem, tá? Embora que a enfermagem, ela tenha a galera lá da enfermagem tem vamos dizer assim, peguem com mais frequência esse tipo de conduta, tá? Mas a gente também pode fazer sim. Mas também uma coisa bem interessante que é o treino da automobilidade no leito, para que o próprio paciente possa se posicionar no leito, tá? Ele mesmo pode fazer essa mudança a partir do momento em que a gente começa a treinar e o paciente começa a evoluir um pouquinho, achando estratégias para que ele mesmo possa se mover no leito, achar suas posições ideais, trocar de posição quando for a hora. Os exercícios de ponte, né? Dependendo, a gente vai ajudando aquele paciente, também dependendo da força de membros inferiores, e aí a gente também já pode treinar a força desses músculos acessórios aí do membro inferior, enfim, a tríplice flexão e a tríplice extensão, né? Trabalhados juntos aqui, a gente pode ver através aqui, ó, dessa imagem aqui. Obviamente essa mulher não tem sequelas de AVE, e essa é uma imagem ilustrativa no caso. E imaginem que existe um paciente no leito e a gente não tem esse elástico aqui, tá? E talvez seja até bom mesmo a gente não usar ele, porque é um aparelho mais fitness, ok? Mas o que eu quero dizer aqui é que esse é o posicionamento da tríplice flexo-extensão, tá? No local do elástico como resistência, nós podemos usar o peso do nosso corpo de terapeutas, ok? O paciente lá calçando uma meia, tá? E nós pedimos para ele colocar os pés sobre o nosso peitoral e nós despejamos um pouco do peso, fazendo essa tríplice flexão, e ele estende, né? Todo esse segmento do membro inferior, tanto quadril, joelho e tornozelo também, tá? Os treinos de sedestação também, o treino de deitado para sentado, para que possivelmente o próprio paciente, se é que ele ainda não faz, ele comece a fazer, tá? E de uma forma correta para não prejudicar a coluna, enfim. Os treinos de sentar e levantar também, além do quesito da função, né? Sentar e levantar, nós temos que ter em mente sempre a função do indivíduo. Então, sentar e levantar é uma função muito importante para o nosso pro desenvolvimento de nossas atividades. Mas aí vai uma coisa muito legal também, que é o próprio treino de força dos membros inferiores também, tá certo? E finalmente passando do leito para a deambulação, né? O mais precoce possível. A deambulação é interessante também que nós façamos, né? Isso se o paciente tiver o suporte respiratório adequado, se ele está respirando bem, né? Até nas questões de, assim, também se os sinais vitais dele estão permitindo, a mobilização precoce, né? A gente sempre tem que estar com isso na mente, mobilização precoce do indivíduo. Então é interessante que ele
deambule, ainda mesmo que com quase total ajuda dos terapeutas da equipe de saúde lá do local, mas é muito importante que a deambulação seja feita, tá? Então, condutas, nós temos que lembrar que nossas condutas têm que ser exercícios de tarefas específicas, tá? Para que ajudem muito mais nesse quesito de voltar à função, certo? Quando a gente vai tratar pacientes da ortopedia, é muito mais comum a gente vai, flexiona, estende, coloca um halteres lá na mão do indivíduo, do paciente, e pede para ele fazer movimentos de flexo-extensão, ou seja, sem um fim, né? Sem vamos dizer assim, sem uma tarefa específica, tá? No caso, quando a gente vai treinar, fazer exercícios com pacientes de neurologia, a gente sempre tem que estar bem atentos à função também desde o início. Claro, na ortopedia a gente faz também, tá? Mas na neurologia isso tem que ser bem mais precoce, tá? Treino de alcance e preensão, mas aí a gente coloca vamos dizer assim, uma caneca de plástico para que o paciente pegue, faça force aquele movimento de levar a boca, tá entendendo? Então é isso, são exercícios, tarefas específicos, tá certo? Alcance e preensão, a gente pode também ter o auxílio da eletroestimulação para ajudar a contração desses músculos, tá? E a eletroestimulação através daquele aparelhinho que está aqui, ó, na imagem, tá? A gente tem alguns atributos nele que ajudam muito, que além da contração, ele não altera, além de promover a contração muscular, né? Estimular a contração muscular, ele não altera sintomas dolorosos, melhora a função motora, obviamente, né? Agora, ele não reduz a espasticidade, tá, gente? Ele não tem essa função. E lembrar de trabalhar exercícios bimanuais, tá ok? Entre outras condutas, nós temos o uso de bandagens, o uso de órteses, tá? Para ir para a modulação da espasticidade, que é um problema muito recorrente, principalmente depois dos 18 meses, que a espasticidade começa a se estabelecer com força, tá? Então a gente tem que estar sempre ali atentos a essa espasticidade, ao avanço e a regressão dela, tá ok? Então trabalhar muito com movimentos rítmicos e oscilantes, tá? Porque movimentos rápidos e em grandes amplitudes, assim, de uma vez só, vai ocasionar o quê? O aumento dessa espasticidade, né? Se você assistir o vídeo de espasticidade e rigidez, a gente vai conseguir diferenciar isso um pouquinho, e eu falo sobre a diferença entre a conduta de movimento, né? Quando a gente vai tratar de pacientes com espasticidade, nós temos que fazer movimentos rítmicos, oscilantes, com calma, e exercícios de dissociação de cinturas, muito importante também, além da dissociação de cinturas, ajudar em inúmeros aspectos de indivíduo. Para a marcha vai ser essencial no futuro, né? Para que o paciente desenvolva uma marcha o mais próximo do normal ou normal, tá? Então temos o trabalho com as diagonais de FNP, tá? Que o rapaz está usando aqui, ó, no paciente, ok? E exercícios de Bobat também são bem importantes. Daí a gente continua com algumas condutas bem legais,
Entre elas a gente tem aqui a terapia de restrição e indução do movimento, tá? No qual a gente restringe o membro são, tá? Aqui está o membro são, ó, sigam o ponteiro do meu mouse aqui. Tem o membro são e o membro são saudável, ele está isolado. E o que vai ocasionar isso? Vai fazer com que o paciente seja forçado a usar o membro que está acometido, que está parético, ok? E a gente tem a terapia espelho também aqui do outro lado, muito legal, muito bacana. São terapias baratas e dão resultados muito legais, tá? Os resultados, em alguns casos, chegam a ser bem rápidos, tá? Não são aqueles resultados também assim, o paciente está com o membro todo parético e de uma hora para outra ele vai mexer todo o membro. Não, mas você pode perceber que existe uma tendência nos estudos de que esses pacientes vá recuperando os movimentos muito mais rápido, tá ok? Bem mais rápido do que seria. Então vamos passando aqui e nós temos algumas condutas aqui para a gente finalizar essa conversa, tá? Temos o treino de equilíbrio, o treino proprioceptivo, tá? Treino proprioceptivo, lembrando ali, esse é aquele treino proprioceptivo mais elaborado, é quando o paciente já estiver num estágio bem legal para trabalhar isso, tá? Para que o paciente não chegue a ficar frustrado, ok? Então temos o treino de coordenação motora também, o treino de marcha. Podemos ter o treino de marcha associado ao suporte parcial de peso, tá? E juntando o treino de marcha e o suporte parcial de peso, a gente ainda pode acrescentar aí o treino cardiorrespiratório, tá? Muito bom de se trabalhar o treino cardiorrespiratório e é essencial, porque esse paciente ele pode já ter passado um tempo, se ele já foi sedentário no passado principalmente, tá? Agora é que ele vai precisar mesmo desse treino, porque obviamente uma das sequelas secundárias do AVE, ou seja, que não são aquelas principais, é o descondicionamento físico. Isso não é nenhuma novidade. Se a gente tem paresia no corpo, você está ali com o paciente muito inerte, muito parado, né? Aí você vai recuperando as funções do indivíduo. É bom que a gente trate esse descondicionamento físico também do paciente, tá? E que vamos lá, no período pós-fisioterapia, né? Ou entre a fisioterapia, o finalzinho ali da fisioterapia, será indicado também que o paciente ele tem um suporte da educação física para dar uma maior ênfase aí nesse treino cardiorrespiratório, ok? E como eu já falei antes, acabei adiantando, é bom que o treino seja tarefa específico, tá? Por exemplo, treino de marcha, mas aí durante a marcha do indivíduo ele vai ter que desenvolver alguma tarefa. O treino de coordenação motora, mas durante o treino de coordenação motora ali pode estar dentro desse treino, o treino de marcha, juntado com uma tarefa específica para que o paciente faça, tá ok? Então essas condutas elas não precisam estar separadas praticamente, didaticamente, assim como praticamente também, elas podem estar entrelaçadas, tá? Então, pessoal, é importante eu falar para vocês não se afobarem com os pacientes, principalmente em estágio, se você está começando a estagiar na disciplina de neuro, porque a gente é afobado, quer passar os exercícios logo para o paciente e tal, e pode ser que ele não esteja preparado para aquele seu exercício que você quer fazer. Você quis pular etapas, tá? Como eu falei, treino proprioceptivo, aquele treino proprioceptivo mais elaborado, que o paciente fica em posição ortostática, tem obstáculos, tem
enfim, ele tem dicas visuais, enfim, essas coisas é um pouquinho mais tarde, tá? Um pouquinho mais adiante da terapia, ok? Então é importante a gente saber em que etapa a gente vai usar cada terapia. Por exemplo, terapia espelho, nós podemos usar desde o início, né? O paciente não vai estar em nenhuma posição de estresse, em nenhuma condição, vamos dizer assim, desafiadora, né? Se é que eu posso dizer isso. A terapia de restrição e indução de movimento do paciente é legal desde o início? Bem, depende de que paciente você pegar. Se você vai pegar ele naquele estágio totalmente hipotônico, no período bem agudo, será que é indicado? A gente vai restringir o membro são do paciente, que é o único que ele tem para fazer algumas das atividades. Aí a gente vai restringir o movimento. Mas o outro está totalmente hipotônico, ele não consegue nenhum tipo de movimento. Então, se você ficar lá forçando ele, vamos voltar aqui. Estão vendo, né? Essa mulher aqui escrevendo. Forçar o paciente a escrever com uma mão totalmente hipotônica, né? Totalmente parética. Ou se não for aí um exercício de escrita, de desenho, mais uma tarefa de, vamos dizer assim, pegar um objeto, levar um objeto, passar o pente na cabeça, no cabelo, enfim, ele não vai conseguir, ele só vai se frustrar. Ou seja, você pulou etapas. A terapia de restrição de indução do movimento ainda não era para aquela etapa, tá ok? Então a gente tem que ter bom senso na hora que vai avaliar o indivíduo para ver em que estágio ele está, se ele pode fazer ou não determinadas condutas, tá ok? Então segue aí algumas referências bacanas que você pode estudar, tá? É imprescindível que você vá lá no Sullivan, né? Fisioterapia, Avaliação e Tratamento, imprescindível esse livro, muito bom, tem tudo o que eu expliquei aqui de uma forma muito mais detalhada, tá? Muito mais dinâmica de se aprender, tá? Isso tanto na parte teórica do AVE antes de chegar nas condutas, quanto mesmo as condutas de fisioterapia relacionadas ao AVE, tudo vai estar aqui. Quanto a condutas adicionais, como a terapia de restrição de indução ao movimento, a terapia espelho, o suporte parcial de peso, tudo vocês podem pesquisar no Google acadêmico, lá vai ter muito material legal, tá? Nunca se esqueçam das bases de dados, tá ok? Galera, então mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí. Quando se inscrever, clica também no sininho para receber as notificações. Beleza? Valeu, galera, até a próxima.